Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje vamos trabalhar com um assunto chamado potenciação. É um assunto muito simples, mas eu vou passar o conceito de uma forma mais prática, tá? Para facilitar a compreensão e a necessidade de uso. Eu vou escrever aqui na forma genérica da aplicação, tá certo? Ó, esse A aqui é chamado de base. Esse N é o expoente. Mas como assim? Vamos entender a funcionalidade. Na verdade, esse expoente representa quantas vezes eu vou multiplicar a base. A base é a mesma. Aí, ó, é a mesma coisa de dizer que vou multiplicar o A N vezes, ou seja, várias vezes, tá certo? Ok? E essa multiplicação é o próprio resultado, que é a potência. Mas vamos representar agora, para ficar mais fácil o entendimento, com números, tá certo? Então, vou fazer com um número pequeno aqui, ó, 2 elevado à terceira igual. Aqui é a base, o 2, o 3 é o expoente. O expoente quer dizer que eu vou repetir esse 2 3 vezes. Repetir, na verdade, multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ó, vou colocar assim para ficar ainda mais fácil. Deixa eu apagar aqui que eu rasurei. Vou colocar assim para ficar ainda mais fácil o entendimento. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2 dá quanto? 8. Então o resultado que eu tenho aqui é 8. E é o que a gente chama de potenciação. Então o resultado, desculpa aqui a seta torta, é a própria potenciação, tá certo? Aliás, perdão, a própria potência. Potenciação é o assunto. É a própria potência. Aqui é a base, né? Como a gente já falou, só para recapitular. E aqui é o expoente, tá certo? Então, para ficar mais claro que aquela notação inicial que fizemos com representação de letras. Em resumo, o expoente é a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base, tá certo? Ok, até aqui. Então vamos para alguns fatores de propriedades relativas à potenciação, ok? Vamos lá, vamos começar o trabalho. Primeira propriedade: quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será negativo, ok? Então vamos lá. Vamos imaginar, eu estou trabalhando com números pequenos para ficar mais fácil. Elevado a 3. O 3 ele é ímpar, né? Então a primeira propriedade reza isso. Aí a mesma lógica do que a gente fez antes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 igual. O resultado a gente já sabe que é 8. Agora vamos fazer o jogo do sinal. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, tá? Aquilo que a gente falou. Expoente ímpar, resultado negativo, certo? Mas se a base for negativa e o expoente for par, por exemplo. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 seria aqui a segunda propriedade, tá? 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos dá
mais. Aqui é a questão de regra de sinais. Na escola que você estuda, ou como você está aprendendo, existem algumas formas que o professor utiliza, mas no final acaba sendo, o resultado tem que ser sempre um só, tá? Então vamos para a terceira propriedade. Quando o expoente for negativo, já é uma outra situação, tá certo? Eu vou usar o exemplo aqui, vou aproveitar esse exemplo aqui de baixo. Quando o expoente for negativo, o que nós vamos fazer? Nesse caso, tá? Nós colocamos o numerador como sendo o número 1, a base ela cai para ser o denominador e ela recebe o expoente no formato positivo, tá? E aí eu calculo normalmente, ó, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Pronto, cheguei ao resultado, tá certo? Fácil, simples de entender. Agora vamos para a quarta propriedade. Quando estivermos trabalhando com frações, tá certo? Elevadas a um determinado expoente. Como é que ocorre? Como é que calculamos, tá? Eu vou usar um exemplo também simples. 2 sobre 2, tá aqui o parênteses, tá meio torto, mas desculpem, igual, esse 2 aqui, ele vai vir para o numerador e vai vir para o denominador, observem. Então vai ficar 2 elevado à segunda potência, dividido, né, por 2 elevado à segunda potência. Aqui eu calculo normalmente. 2 elevado à segunda potência equivale a 2 vezes 2, tá? Vou fazer assim para ficar ainda mais fácil de entender, tá? Equivale a 2 elevado, tá certo? 2 vezes 2, 4 sobre 4. E se quiser finalizar, né? A gente sabe que 4 dividido por 4 vai dar como resultado final 1. Ok? Então essa foi a quarta propriedade, quando estivermos trabalhando com frações, tá certo? E vamos para a quinta propriedade da potenciação. Essa é a mais simples de todas, tá? Por exemplo, quando o expoente é igual a 1, por exemplo, 2 elevado a 1, o resultado será a própria base, porque ele na verdade não vai multiplicar várias vezes aqui essa base, ou seja, uma vez só a repetição da própria base, tá? Enfim, se fosse 8 elevado a 1, a mesma coisa, que daria 8 e assim por diante. A sexta propriedade, inclusive eu já fiz um vídeo falando que normalmente a gente aprende na escola que todo número elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, se for 2 elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Se for 8 elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Se for 1500 elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1. Mas por que esse resultado vai ser 1? Eu fiz um vídeo já mostrando essa curiosidade, mas vou explicar aqui novamente porque sempre vai ser 1, tá certo? Então vamos lá, vou usar aqui esse exemplo para ser ainda mais fácil. 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Tá certo? Eu tenho aqui a igualdade. Calculando em cima disso aqui, eu tenho 2, que é a repetição desse aqui, ó, tá certo? Aí entra aquela parte da propriedade da multiplicação, né? Com números, multiplicação de mesma, aliás, eu tenho a mesma base e tenho expoentes
de valores diferentes, né? No caso aqui, uma subtração. Na verdade, aí é que vai ficar, ó, 2. Esse 2 aqui, na verdade, ele vem... Esse 1 aqui, esse menos 1 vai fazer que o outro 2 ele venha como denominador, né? Como a gente já estudou. Tá certo? Aqui, ó. Ok? Então, imaginariamente aqui é como se existisse 1. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, a explicação. Por que todo número elevado a zero dá 1? Está aqui a explicação. Tá certo? Agora vamos lá na questão da multiplicação de potências, que aí vai ficar mais fácil de entender o que eu acabei de explicar. Por exemplo, eu tenho 2 à terceira multiplicado, pode ser com x, pode ser com ponto, do jeito que o seu livro tiver, ou o seu professor preferir trabalhar. Opa, esse 2 aqui ficou estranho, né? Vamos corrigir. 2 elevado à segunda. Observe que eu tenho a mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 2 igual a 2 elevado à quinta. Ou seja, na questão da multiplicação, eu trabalho dessa forma. E se fosse uma divisão? A mesma lógica. Vamos lá. 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado à segunda igual, repito a base e vou subtrair o expoente. Então aqui vai ficar igual a 2, eu repito a base, 3 menos 1 vai ficar, aliás, 3 menos 2, né? Eu já estava, não sei de onde é que eu tirei esse 1 aqui. 3 menos 2 vai dar 1. 2 elevado a 1, aquilo que a gente já viu naquela outra propriedade. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Então, acabamos de ver multiplicação de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base. Tá certo? Ok? Espero ter ajudado e, por favor, se inscrevam no canal, indiquem, marquem o sininho para receber as novidades. Estou intensificando cada vez mais as aulas e estou aberto a receber de vocês dúvidas, sugestões de novos conteúdos. Aqui a gente está trabalhando sempre em função de melhorar cada vez mais a didática, a forma de ensinar e ajudar vocês no entendimento da tão complicada para muitos, ou o terror para muitos, que é a matemática, tá certo? Então fique com Deus e até a próxima videoaula, se Deus assim permitir.